A primeira é molezinha, eu só botei, vou começar devagarzinho, para a pessoa já se acostumando com o ritmo. A primeira é o seguinte, é um inscrito aqui do canal, ele inclusive participa aqui da live também, ele solicitou que eu falasse, trouxesse um dia numa live de polêmica, essa questão do Vegeta ser transformado ou não em Super Saiyajin 2 antes ou depois da magia do Babidi. Então, assim, eu quero que vocês falem o seguinte, Vegeta virou o Super Saiyajin 2 antes ou depois de Babidi? Aí vocês colocam os argumentos de vocês aí, enquanto isso você no chat também vão deixando seus argumentos. Lembrando que eu já fiz 2 vídeos no canal sobre esse assunto, fiz um falando sobre o mangá especificamente e fiz um falando sobre o mangá e o anime. Depois vocês procuram lá que vocês vão achar, mas eu também vou deixar aqui minha opinião com toda certeza depois de vocês, é claro. Primeiro eu vou deixar o Vice responder, depois o Budokai e depois eu leio o chat, beleza? Cara, assim, bem tempo atrás, antes de eu conhecer o canal do Rafa, tudo, eu achava, né, porque também eu era mais novo, então coerência também não fazia muita coisa da minha cabeça, né, nas coisas. Mas eu achava que o bagulho do Majin tinha a ver com ele virar Super Saiyajin 2. Mas hoje em dia, eu acho que não tem tanto a ver, tanto porque, ainda mais com levando o Super em consideração, os Saiyajins têm toda aquela frescura agora de células S, que sei lá o que, pipipi, de adaptação. E tipo assim, o Vegeta, por mais que falou lá, eu nunca mais vou lutar depois da morte do Kakaroto, eu imagino que depois ele ver como o Gohan atingiu o Super Saiyajin 2, meio que ele já tinha um princípio de tipo assim, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que evoluir? Então, tipo assim, e por conta de ele querer tanto lutar com o Goku, quando o Goku volta, eu tenho quase certeza que ele já sabia na cabeça dele que o Goku tinha o nível 2. Tanto que ele não se surpreende quando o Goku ativa o nível 2. Então, cara, é óbvio que o Vegeta tinha o nível 2 antes, mas o Vegeta só deixou se controlar por Majin por 2 fatores. A primeira, que é pra ele poder voltar a ter coragem de fazer maldade, que eu acho que era uma coisa que o Vegeta normal não teria, tipo aquela cena dele matando pessoa inocente. Se fosse ele normal, acho que ele não teria aquela coragem. E ele deixou mais ser controlado pra isso. Pra poder não ter, tipo, medo de fazer as coisas. E claro, ele teve um up, mas eu acho que nem ele imaginava que ia ter um up, assim, tão gigantesco igual ele teve. Eu acho que a ideia dele era só ter a maldade de volta. Show Então, de pra mim, bola. ele já teria o Super Saiyajin 2. Vamos para a próxima pergunta agora que você responde tudo. É... Mas foi uma boa mesmo. Não, deu aula. Perdão. Vai se deu aula agora. Deu aula, isso aí. Budokai, contigo, irmão. O que tu acha desse ponto de vista aí? Tu concorda, discorda? Pode falar o que tu quiser aí, cara. Curiosamente, eu lembro que eu já cheguei a fazer uma thread há alguns anos falando exatamente sobre isso, e na minha interpretação, sim, o Vegeta já tinha o Super Saiyajin 2, tanto que se você analisar, né, várias coisas que ele fala ao longo da saga Buu, ele dá a entender que ele já superou o antigo poder de luta do Gohan, né, que tinha surpreendido pra caramba ele, aí por isso que ele se achava e também falava, pô, Gohan, você antigamente era muito mais forte, você parou de treinar e ficou essa vergonha, mesmo que ele ainda conseguisse se transformar em Super Saiyajin 2, ele fala, seu nível agora é vergonhoso, e ele sempre falava com uma certa, não só arrogância, mas confiança de que, como se ele já tivesse, né, superado aquele nível. Aí quando ele analisa a luta do Yakon lá com o Goku, ele percebe que o Goku já tinha também rompido, né, ele fala, eu lembro que ele fala que ele não fala Super Saiyajin 2, né? Que vai aparecer a nomenclatura Super Saiyajin 2 quando o Goku vai virar Super Saiyajin 3 e ele explica. Lá ele fala uma coisa tipo, o Goku, né, o Kakaroto também superou o poder do Super Saiyajin. Então tudo vai indicando ali que, realmente, o Vegeta superou, ele percebeu que o Goku superou, e aí ele pensou, pô, se eu me deixar dominar pelo Babidi, além de ter essa questão de ele poder ele conseguir voltar a agir que nem aquele Saiyajin mais psicopata de antigamente, porque ele percebia que ele estava com o coração mais mole por causa da família. Além disso, ele esperava que ia conseguir um boost de poder para superar o Goku. Porque se ele calculava, o Goku já tem o Super Saiyajin 2 também, né? Faz sentido, ele ficou treinando. Eu também tenho, mas a nossa diferença aqui talvez seja pouca. Então, se eu conseguir esse boost de poder do Babidi, eu vou conseguir superar ele. Só que não, né? Porque o Goku ali, ele, além dele estar escondendo o Super Saiyajin 3, no Super Saiyajin 2 ele conseguiu extrair poder pra caramba, superando as expectativas do Vegeta. Então, na minha interpretação, sim, o Vegeta já tinha o Super Saiyajin 2 e ele usou a magia do Babidi para tentar superar, né, os poderes do Goku, que ele também percebeu que já tinha o Super Saiyajin 2. Show de bola. Embora o Budokai... Rafa, Pode falar mais. e uma coisa que eu acabei de citar, que também é muito importante, que já mostra que o Vegeta tinha. Que é igual o Budokai disse. Como ele falou que o Gohan tava muito mais fraco, e todos eles já falam que o Dabura tinha o poder do céu. Verdade. Então, tipo assim, se o Vegeta tava tão confiante que ele poderia derrotar o céu, ele teria que ter o Super Saiyajin 2.
Bem lembrado. Isso, bem lembrado. Ó, embora o Vice e o Budokai pareçam que eles trouxeram todos os argumentos possíveis para isso, tem mais. Eu vou ler aqui o chat. Se o chat colocar, eu nem falo nada. Passo para a próxima polêmica. Mas se o chat colocar aqui, não colocar, eu vou trazer esse argumento, mais argumentos aqui ainda, para fincar essa situação aqui na live de hoje. Bora pro chat. E já o Santo Mudou 5 superchat, cheguei agora na live, e porque esse cara de camisa branca tá na live? Ih, ele é muito lacrador e já falou que ama o Daima. Porra, aí, um que ama o Super aqui embaixo de mim e o outro embaixo dele que ama o Daima. Eu tô ferrado. Você fala que eu amo o Daima, cara. Eu postei, fui criticado por postar um vídeo chamado Erros em Dragon Ball Daima. Você fala um negócio desse. Mas, galera, pior que seria bom, eu tô em busca de um criador de conteúdo que fale de Dragon Ball, que goste do Daima. E também que gosta. Não, que gosta do Daima, que gosta do Super, porque eu tô falando sério. Eu tô procurando um produto de cultura aqui no canal. Se vocês souberem quem é, pode mandar essa mensagem para eles. Eu tô procurando um produto de cultura de Dragon Ball que goste do Daima, que goste do Super também, ou que goste também do GT. Para trazer argumentos, cara. Fazer uma live aqui bacana de argumentos, para a gente trazer aqui, conversar, debater sobre isso daí, que às vezes o cara desperta coisa na gente, coisa que a gente talvez não tenha prestado atenção na época. Porque o Super e o GT, para mim, são tão ruins que eu não consigo assistir muitas vezes. Então pode ser que eu não consiga pegar algumas coisas que passam. Embora eu acho que não tenha. Mas o cara pode despertar esse sentido em mim. Mas enfim, vou ler mais uma aqui rapidinho. Opa! Filho Rosa, eu acho que ele virou antes. Tanto por ter visto o Gohan Super Saiyajin 2 anteriormente e pelo fato de ele treinar 7 anos. Mas aí o tempo de treinamento vai muito do roteiro. Às vezes o treinamento funciona, às vezes não. O Júlio, parece que o Júlio leu minha mente agora. Ele citou aqui que o Super Saiyajin 2, quando não era Super Saiyajin 2 ainda, ninguém sabia como é que ele seria alcançado. Na saga Cell, a gente teve lá através da fúria do Gohan, o poder oculto do Gohan, ele conseguiu chegar nesse nível. Tanto é que muitos ficam, o Goku poderia também alcançar na saga Cell? Não poderia. Não poderia, galera, não tinha como. Entende? Só foi possível isso por causa do poder oculto do Gohan. E para eles ter esse conhecimento de o que era preciso, o que era necessário para alcançar esse poder, qual o nível que você tinha que chegar, foi através do Gohan. O Gohan foi ali um protótipo, foi um experimento, no caso. Assim como o Goku foi lá no Super Saiyajin. Nenhum Saiyajin tinha alcançado esse nível em, sei lá, em quanto? 1000 anos, digamos assim. Só o Goku conseguiu alcançar esse nível. Então, quando o Goku alcança, a gente tem ali um festival de Super Saiyajins. Por quê? Porque eles sabiam o que eles tinham que fazer para alcançar esse estado de Super Saiyajin, que era o Super Saiyajin. Então, o Super Saiyajin 2 não fica muito longe disso. Então, automaticamente, quando eles descobriram, Goku treinou no outro mundo durante 7 anos e conseguiu. É claro que ele não conseguiu em 7 anos, ele conseguiu antes disso, tanto que ele conseguiu também o 3. E a mesma coisa o Vegeta. Porra, galera, vamos lá. O Vegeta da saga, o Vegeta que conseguiu o Super Saiyajin, ele descobriu que o Goku tinha o Super Saiyajin na saga Freeza, certo? Quando se passou 1 ano, ele ainda não tinha conseguido essa transformação. Mas durante o treinamento para a Saga dos Androids, no período de um pouco menos de 3 anos, ele conseguiu alcançar essa transformação. Depois de muito treinamento, e porque ele que seguiu ali o caminho do Goku. Treinou na sala de gravidade, ficou mais forte, foi para outro lugar e ele conseguiu alcançar esse nível através da fúria. Entende? Por quê? Porque ele já sabia que tinha essa situação. Ele sabia esse caminho. Então, porra, tu acha que o Vegeta em 7 anos de treinamento, já estando ali, basicamente com mais de meio caminho andado, porque ele já tinha um nível Super Saiyajin Dainin Dankai, então ele estava no caminho disso daí. Então, tu acha que ele, em 7 anos treinando, ele não ia conseguir? Porra, galera, é só analisar. E fora que os colegas citaram, a confiança que ele estava de vencer o Gohan no torneio, mesmo sem se transformar em Super Saiyajin, ele tinha confiança de que ele iria vencer o Gohan. E na outra da Burá ele demonstra ali, o Gohan tá bom, você tá muito fraco, moleque. Se eu lutar com esse cara, eu derrubo ele facilmente. E fora que seria foda de ver esse confronto dos dois. E se o Daburá tinha mais ou menos o mesmo nível do Cell antes do Zenkai, porra, o Cell antes do Zenkai só poderia ser vencido por um Super Saiyajin 2, tá? Esse negócio de que o Gohan venceria ele na forma full power, isso aí é conversa fiada, tá? Isso é conversa fiada. Gohan full power vencendo o Cell não existe. Então, por todos esses argumentos, fora também que o Buraco também falou aqui, ele falou sobre o Vegeta não sentiu raiva quando ele percebeu que o Goku tinha ultrapassado os poderes do Super Saiyajin. Tinha alcançado o nível do Super Saiyajin 2. Ele só falou, então o Kakaroto também conseguiu ultrapassar o limite do Super Saiyajin. Só isso que ele falou. Se você pegar o Vegeta lá na saga Cell, quando ele vê o Trunks e o Goku transformar o Super Saiyajin na frente dele, porra, ele fica putaraço. Quando ele vê que o Goku ultrapassou o nível
dele, depois do treinamento da sala do tempo, quando chega no nível full power, ele fica putaraço, depois fala que o Goku é um gênio. Então você vê a forma que o Vegeta reage, nessas formas que eu falei aqui na saga Cell e saga dos Androids, e a forma que o Vegeta reagiu quando descobriu que o Goku passou esse limite na saga Buu. Ele não ficou puto, ele só ficou pensativo só, e tipo, então ele ultrapassou também. Acabou. Então isso induz. Fora que, no mangá especificamente, lá no final da saga Buu, quando o Vegeta enfrenta o Kid Buu, no mangá ele tá transformado o Super Saiyajin 2 sem a marca Majin, tá? Ele morreu contra o Majin Buu, Fat Buu, né? E volta lá com o corpo dele morto, ele volta, se transforma no Super Saiyajin 2 para lutar contra o Kid Buu. No anime não tem isso, tá? No anime não tem, ele tá com a transformação normal, Super Saiyajin normal. Não tá em 2 ainda. Então dá a entender que sim, que a marca Majin deu esse benefício para ele. Só que no mangá você vê que não. Lá no mangá ele tá no 2, mesmo sem a marca Majin. Beleza?